Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de Fisiologia Veterinária no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje é a parte 4, a parte final da nossa aula sobre Fisiologia do Sistema Nervoso e falaremos sobre a condução do impulso nervoso e a sinapse. E para iniciarmos o assunto da nossa aula de hoje, para entendermos como ocorre o impulso nervoso, precisamos relembrar das estruturas que compõem o neurônio, essa célula nervosa, porque a partir disso é que vamos entender a direção e a condução do impulso nervoso. Então, falando da direção do impulso nervoso, essa direção que as setinhas estão falando, vamos relembrar que o neurônio é composto aqui, onde inicia o impulso nervoso ali, inicia nos dendritos, tá certo, pessoal? Então, é a região onde vai receber o primeiro estímulo nervoso para propagar por todo o neurônio esse impulso nervoso, onde depois dos dendritos vai chegar ali no corpo celular, tá? Vai ser processada essa informação, rapidamente conduzida pelo axônio, que aí essa condução poderá ser mais lenta se for um axônio amielinizado, porque vai passar o caminho todo desse axônio, dependendo do tamanho dele pode demorar cada vez mais, axônios mais lentos ou maiores, mais compridos. E se for mielinizado, com bainha de mielina, vai ser uma condução saltatória mais rápida, porque ele vai pular de uma bainha de mielina para outra entre os nós de Ranvier, ou nódulo de Ranvier, tá certo, pessoal? Depois disso, ele vai chegar ao terminal axônio ou terminal pré-axonal ou também pré-sináptico, porque é o local antes, é pré a sinapse, o local de junção com outro neurônio, com outros dendritos. Tem a fenda sináptica ali, onde a gente vai ver que vai ocorrer as sinapses. Então, as sinapses, pessoal, nada mais são do que pontos de união entre as células nervosas e entre estas e as células efetoras, como músculo ou glândula. Então, dependendo de que tipo for, vão ter classificações dessas sinapses. Então, elas podem ser classificadas como interneurais, que são as sinapses de neurônio para neurônio, tá certo, pessoal? Quando passa essa condução desse impulso nervoso, quando tem-se uma sinapse de um neurônio para o outro, de terminal pré-axonal para dendritos, tá certo? Pode ser neuroglandulares, quando é de um neurônio para uma glândula, tá? Ou pode ser neuromusculares, quando é de um neurônio para um músculo, como tem aqui um exemplo, de uma fibra muscular, a junção neuromuscular, tá certo? Então tem a parte nervosa aqui, terminal pré-axonal, tá? Pré-sináptico, mandando as informações para a região da placa motora da fibra muscular, tá ok, pessoal? As sinapses também podem se apresentar de dois tipos: as sinapses elétricas, que são aquelas que são por meio de estímulos de correntes iônicas que passam diretamente pelas junções comunicantes, gap junctions, até chegarem às outras células, tá? São bidirecionais, ocorrem mais no sistema nervoso central e são bem mais rápidas, tá? E as outros tipos de sinapses que existem são as sinapses químicas, que são a maioria das sinapses. Elas são unidirecional, tá certo? São unidirecionais. E a transmissão de impulso nervoso é por meio de neurotransmissores. E o que são esses neurotransmissores, professor? Então, neurotransmissores, pessoal, são substâncias encontradas em vesículas próximas às sinapses de natureza química variada, que ao serem liberadas pela fibra pré-sináptica na fenda sináptica, estimulam ou inibem a fibra pró-sináptica. Então, são substâncias químicas, tá, que vão são neurotransmissores que vão estimular ou inibir essas sinapses, tá certo, pessoal? Então, esses neurotransmissores estão presentes aqui, como já disse, nessas vesículas, nesse terminal axonal, aí onde depois dela elas vão chegar, o impulso nervoso chega, libera esses neurotransmissores, que vai chegar nessa fenda sináptica, que é de terminal pré-axonal para os dendritos, ou dependendo da estrutura, se for glândula, se for músculo, enfim, o outro local onde vai ter a ocorrência da sinapse, e eles vão atingir o outro neurônio, desencadeando o impulso nervoso. Tá? Então, como a gente até observou, podem ser tanto excitatórias, estimulantes, quanto também inibitórias. Então, os neurotransmissores excitatórios são aqueles que estão bem relacionados com o sistema simpático, como a gente viu na aula anterior. Então, temos aqui a acetilcolina, que também estão nas fibras pré-ganglionares, noradrenalina, adrenalina, dopamina. E também temos os neurotransmissores inibitórios, como também a acetilcolina, que ela também pode ser um inibitório, está nas fibras pré-ganglionares, mas também pode estar inibindo, no parasimpático ali, GABA, ácido gama-aminobutírico, e a glicina também vai atuar aqui como um neurotransmissor inibitório.
Então, pessoal, a gente já sabendo como ocorrem as sinapses, por que ocorre a sinapse e a direção do impulso nervoso, a gente tem que voltar aqui mais uma vez e falar por que ocorre esse impulso nervoso, né? O que faz, o que estimula a ter o impulso nervoso, a ter depois posteriormente as sinapses, né? As conexões de um neurônio para o outro, ou as sinapses, como a gente falou, com glândula ou com músculo, né? Precisa uma modificação na membrana celular, né? Nessa membrana celular, na membrana desse neurônio, tá certo, pessoal? Então, como é que modifica? Isso é um estímulo que vai ocorrer, que vai fazer com que mude o potencial de ação, né? Com que mude a estrutura dessa membrana para abrir seus canais, e principalmente aqui a gente fala, o exemplo é a bomba de sódio e potássio, para que ocorra essa modificação e possa ter esse mecanismo de energias diferentes, de troca de nutrientes, né? Troca química diferente, com que vai fazer com que ocorra esse impulso nervoso, como se fosse num estádio, né, que começa uma torcida subindo e a outra descendo. Então assim que vai começar também esse impulso nervoso, nessa direção ele vai indo ali da direção como se fosse cranial para caudal, e a gente vai ver aqui como ocorre essa movimentação na membrana celular. Então, antes de ocorrer o estímulo nervoso, né, a membrana celular ela vai estar no estado de repouso de membrana, que a gente fala que ela está polarizada, tá certo, pessoal? Então, como é uma coisa dinâmica, ela fica aqui em movimento, sempre aqui, ó, ocorrendo esse transporte ativo aqui, como a gente está vendo, ó. Esse vermelhinho aqui é o sódio, o azul é o potássio. Então, tem menos sódio dentro da célula e também tem mais potássio dentro da célula, mas o que ele vai fazer? Ele vai jogar o sódio para fora, onde tem mais, e o potássio para dentro, onde tem mais também. Então, quando é esse contragradiente, isso aqui é um transporte ativo. Por isso a importância de lembrar do transporte na membrana, né? O transporte ativo, que vai gastar energia. Se vai gastar energia, vai precisar de quê? De uma bomba aqui. Então, é a bomba de sódio e potássio ocorrendo. Mas antes de ocorrer isso aqui, né, ela vai estar no estado de repouso para ocorrer a excitação nervosa, que é a chamada da despolarização nervosa. Então, esse potencial gerado pela bomba de sódio e potássio vai estar sempre assim nessa proporção, jogando como na imagem mostra: 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro, tá certo, pessoal? Para dentro da célula. Isso indo com outros gradientes. E basicamente esse gradiente aqui de repouso, ele é dito como um potencial líquido de repouso negativo de menos 70 mV, que a gente vai observar na imagem seguinte. Então, pessoal, quando for ocorrer um estímulo que vai dar esse impulso nervoso, a condução do impulso nervoso, a gente chama de potencial de ação, que é representado nesse gráfico aqui, né? Então a gente vê que quando inicia aqui, a célula está o que? A membrana está em repouso, está no potencial de repouso, que é em média menos 70 mV, ou algumas literaturas diz menos 75 mV, né? Enfim, ela está em repouso, então quer dizer que ela está negativamente, né, internamente, com essas cargas de sódio aqui negativo internamente. O que vai acontecer? Vai ter esse estímulo que vai fazer com que despolarize a membrana da célula. Então vai ter uma grande entrada de sódio. Olha aqui, ó, porque esse gráfico ele foi lá em cima, o pico foi lá para cima. Então saiu do negativo, foi para o positivo, por mais 30 mV, e os canais de sódio se abriram. Vai abrir mais ainda quando ele chega no máximo nessa despolarização, né? E aí, entrando esse sódio, ao mesmo tempo vai ocorrer o que? Vai abrir canal de potássio e vai começar a sair potássio. Já é a repolarização. Então a repolarização é quando esses canais de sódio estão abertos, já começando a fechar e abrindo os canais de potássio. E isso é muito rápido que ocorre, tá, pessoal? Porque lembra daquele slide anterior que ela estava entrando e saindo, tá? O sódio e o potássio ali, a bomba de sódio agindo, o ATP também sendo gasto, porque precisa de energia, porque é um transporte ativo com gasto de energia. Então isso é muito rápido, né? O tempo aqui, ó, em milissegundos, né? Isso é menos que 1 milissegundo, mas só para vocês entenderem. Então a despolarização ocorre quando tem entrada de sódio muito brusca. A repolarização já ocorre quando está saindo esse potássio, desculpa, tá? E a hiperpolarização, ou seja, quando ela baixa, ela passa ali, ó, o gráfico vermelho, a linha já saiu, baixou dos menos 70, então foi lá para menos 65 mais ou menos, menos 60, então ela hiperpolarizou, tá? Então essa hiperpolarização é a saída do excesso de potássio. Então ela
esse foi o potencial de ação. Isso é a condução do impulso nervoso. E ocorre tudo isso para a abertura dos canais de sódio e de potássio também, e depois logo seu fechamento, tá? Então aí quando ele se fecha e ela teve essa hiperpolarização, vai ocorrer o que? Ela vai daqui a pouco, ela vai começar a voltar para o seu potencial líquido de repouso, que é menos 70 milivolts, desculpa. E isso aqui é que já vai estar pronto para ter outra condução nervosa, outro estímulo, e assim sucessivamente continuar a parte da condução dos impulsos nervosos. Então é aqui que ocorre isso nos axônios, né, na membrana axonal ali, a membrana nervosa, e isso vai passando de um para o outro. Então o que vai depender essa velocidade? Basicamente é a mesma, mas o que vai fazer ser mais rápido ou não é a questão da mielinização, da condução do impulso nervoso lá no axônio, tá? Mas essa concentração também de íons aqui, ela pode até influenciar, mas é basicamente sempre esse mesmo tempo aqui. Então é muito rápido que ocorre a condução do impulso nervoso na célula. Para reforçar, vamos ver essa imagem aqui, ó. Então o que ocorre no impulso nervoso? Quando está em repouso, tem mais sódio fora da célula e potássio dentro. Quando tem a excitação, o impulso nervoso ocorre, olha aqui, ó, o potássio ele entra, né, naquele processo rapidamente que ocorre de despolarização, tá? De repolarização e hiperpolarização. E aí ele passa, entra de novo o sódio e depois ele vai voltar para ocorrer essa repolarização novamente e ela ficar polarizada em menos 70 milivolts. Tá certo, pessoal? Então isso é dinâmico, é muito rápido que passa. É só lembrar, potencial de ação vai ocorrer, essa propagação do impulso nervoso, quando tiver um estímulo. Mas antes ela estava ali em repouso, cargas de sódio positivas fora e negativa dentro, gradiente contra corrente. Se vai ser contra corrente, vai ser transporte ativo, vai gastar energia, tá certo, pessoal? Então isso ocorre rapidamente, mas depois ele vai voltar, tá? Mas como essa despolarização ela é muito mais rápida, né? Aí depois até chegar em repolarizar, hiperpolarizar, e também é uma carga de energia muito rápida ali, é muito sódio que vai entrar na célula, ela acaba se repolarizando muito, se hiperpolarizando na verdade, que baixando de 60, menos 65, 60 milivolts. Então esses milivolts até chegar em 70, que é o potencial líquido de repouso, como está aqui, ó, na célula. Se vocês reparar aqui, ó, potencial MV menos 70, aí está em repouso. Mas quando ocorreu aqui, ó, ele foi até mais 30, então ficou cheio de sódio até ele voltar. Então parece um pouco complexo, mas só lembrar, quando tem essas cargas de sódio fora em maior quantidade, positivamente, e dentro negativamente, é repouso. Quando ela fizer essa troca, vai ter todo aquele processo de despolarização, repolarização, hiperpolarização, para depois voltar para o repouso. É muito rápido, mas essa é a condição do impulso nervoso. Então você está vendo aqui, ó, até a linha do impulso nervoso indo ali e passando, trocando os gradientes pela bomba de sódio e potássio. Sempre reforçando que isso ocorre, né, a condição do impulso nervoso é no sentido do dendrito, pelo corpo celular axônio até chegar no terminal pré-axonal para ter a sinapse com outro neurônio, né? Então no estado de repouso o neurônio está polarizado com mais sódio fora e potássio dentro, né? Então alta concentração de sódio e baixa concentração de potássio no meio extracelular, olha ali o sódio lá fora em alta concentração, e baixa concentração de sódio e alta concentração de potássio dentro do axônio, ou seja, dentro da membrana, tá? Então na presença de algum estímulo, o que vai ocorrer? A primeira despolarização da membrana, que vai ter um aumento da permeabilidade da membrana pelo sódio e a entrada deste no axônio. Então você vê, ó, vai correndo aqui, ele vai entrando sódio, tá entrando, olha as cargas positivas de sódio entrando para a célula. Isso aqui tá despolarizando, porque lembra que ela tá polarizada em menos 70 quando tá negativa, e aí depois ela vai repolarizar, vai começar a voltar, né, essa membrana pela permeabilidade da membrana pelo potássio e a saída deste do axônio. Então ela começa a repolarizar, tá? E depois ela vai ter a hiperpolarização e repolarização, na verdade. Vai ficar polarizada novamente quando a bomba de sódio e potássio restabelecer essas concentrações dentro e fora do axônio, após a passagem do impulso. Então é quando ela volta normal, quando ela volta para seus gradientes normais, internamente sendo negativamente para sódio e positivamente para potássio. Então essa é a condução do impulso nervoso. Então pessoal, finalizando o nosso assunto de fisiologia do sistema nervoso,
Eu escrevi em 2018 uma poesia do sistema nervoso, escrevi isso em sala de aula, na aula de fisiologia do sistema nervoso para o aluno de medicina veterinária, e eu queria terminar esse assunto declamando essa poesia para vocês. Então, poesia do sistema nervoso. Uma soma de eventos acontecem ao mesmo tempo, alterando ou mantendo ações, sentimentos, comportamentos. Ao estudar o grandioso sistema nervoso, o qual, de certa forma, também me deixa nervoso, eufórico, animado, eita sistema danado, mexe com tudo aqui dentro, é difícil, mas eu me rendo à sua grande importância. Seria minha ignorância não exaltar e apreciar, ao estudar, sua exuberância e complexidade. Sistema nervoso é nervoso, de verdade, mas não é por maldade, essa não é sua função. O que ele faz basicamente é armazenar e processar toda e qualquer informação. Controla, regula, acelera e segura, organiza e participa de todos os sentidos da vida. Mantém a harmonia necessária para viver. Posso até ficar nervoso, mas sem o sistema nervoso não consigo viver. E nenhum dos animais consegue viver sem o sistema nervoso. Então a gente viu aqui a sua grandiosidade. Ele é o centro integrador, regulador, propagador das diversas respostas e ações que o organismo precisa ter para a manutenção da sua homeostase. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de fisiologia do sistema nervoso. Qualquer dúvida pode falar comigo e encontro vocês na continuação das nossas aulas de fisiologia veterinária. Até a próxima aula, pessoal!